comunidade. Eu tinha uma conversa com a Núbia, acho que no mês passado, eu disse, Núbia, vamos fazer uma homenagem às mães. Das mães. Essa é a primeira que nós vamos segundo, mas esperando que as pessoas também para homenagear as mães. Por quê? Mas embargador, vamos valorizar. Eu nunca decidi, não. Valorizar. Eu mesmo, essa primeira reunião, o pessoal vai ficar homenagear as mães, porque eu considero o Dia das Mães a data mais importante do ano é o Dia das Mães. É uma data importante. A mãe é um ser sublime, merece ser homenageada por todas as instituições. Mãe, eu me servi. Então, se eu quiser ter uma mãe nacional, concordo dentro da mãe nacional do filho, então, o patronato e a mãe nacional é importantíssimo. Eu sou até muito claro, porque a minha mãe, eu tinha um pouco de ser atrás. Eu tenho, assim, ainda, eu passei, por isso, não me fazer muita falta. E espero que todos os filhos tenham paz, outras também, porque só vai ser fora da mão uma dor muito grande e é inesquecível. Porque doloroso. Então, todos os patrões, os filhos, as mães, compartilhe com sua mãe, para não ser sublime. Então, eu não posso terminar nunca mais, porque eu pego uma emoção com a cidade. Eu estudei, eu agendei essa sexta-feira, essa de nós para prestar essas homenagens, mas de coração para todas as mães do judiciário, da Procuradoria, do Tribunal, do Tribunal Público Nacionais, homenagem simples, mas de coração. Os sorteios, a apresentação do Conselho da Saúde, das organizações, do vereador, do juiz, da universidade, do ministro Maurício, e suas apresentações dessa organização. Agradecer a todos, e passo a palavra do cerimonial para a Secretaria. E para dar continuidade a esta comemoração, convidamos ao palco um dos maiores artistas do nosso estado. Com vocês, o humorista Amaru Jucá. Bom dia! Coisa boa poder estar aqui novamente, né? Já tive uma ocasião, e agora depois da pandemia, poder voltar presencialmente aqui no auditório, porque é poderoso para essa pandemia, né, gente? Todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo vírgula, porque tinha um povo que não queria sossegar o facho. Era na rua, era bebendo, era farleando, parecia que estava de férias. As pessoas não entendiam, a imprensa noticiava, vamos obedecer as orientações da Anvisa, o povo entendeu foi o pé, gente. E cara, cerveja, nunca se consumiu tanto cerveja como nessa pandemia. Nosso louco. Muitos casamentos se acabaram na pandemia. As pessoas não se conheciam, os casais não se conheciam.
O Rodrigo até disse, rapaz, a Maria é tão de boa, que Maria, minha mulher, nunca tinha trocado ideia com ela, rapaz, gente boa. Como assim? Agora, outros casamentos se fortaleceram. Eu mesmo, hoje estou comemorando 23 anos de casado. Vamos bater palma. 23 anos de casado. Eu acho que esse eu quero ser enterrado com a aliança. Chegar nesse casamento, eu passei por purgatório. Estou brincando, eu sou muito feliz no casamento. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu casei. Aliás, eu lembro até antes, quando eu fui contar para minha avó. Vovó, eu vou casar. Todos satisfeitos. Ela disse, meu filho, cansou de ser feliz. Mas difícil no casamento é muito estranho. Aí eu fui contar para o meu tio. Mais experiente, mais velho. Tio, como é casar é bom? Eu falo, casar é bom, vou morrer. Mas não melhor. O único que eu gostei foi qual é o problema do casamento. Esse menino, o problema é que ela só mostra a cara depois. E a mulher, não, a sogra. Foi aí que eu descobri que casamento, na verdade, parece que sogra, na verdade, é uma sigla. Sogra, sociedade organizada, geradora de raiva consciência. Na verdade, a sogra veio algum para botar gatinho. A minha sogra veio algum para botar gatinho. Vocês sabem o que é botar gatinho. É uma expressão nossa, tipicamente piauiense. Porque nós, no Piauí, temos um idioma só nosso. O piauiense, a gente fala diferente do resto do mundo. E nem percebe que está falando tão diferente. O Maurício encontrou o piauiense e disse, ô Piauí, é verdade? Lá no seu estado vocês falam tudo diferente. Até a palavra não, e o Piauí o nem. A gente fala diferente. No Piauí não é? Quer falar? Eu estava no programa do Faustão. TV Globo, ansioso, com o marido, todo para ficar nervoso. Que aí vem o rapaz fazer uma maquiagem na gente, o maquiador é igual o dentista. Ele quer puxar a conversa com a gente e não pode responder. Muito bom. Você não entende, não é? Lá é muito quente, como as pessoas falam, o lugar é muito quente. A nossa sorte é que a gente tem muito pé de pau. É lindo, não é nada disso. Pelo amor de Deus. Tem que ter cuidado até com o que a gente fala, não é de forma. Mas eu lembro como se fosse hoje. Dia 12 de maio de 2000, eu na porta da igreja, pela ansiedade, papai, essa graça veio, o papai não tinha só olhado no rim. Chega o carro parou, ainda voltou o pé fora do carro, voltou o pé dentro do carro de novo, o carro saiu, papai, você tá meio de sorte. Não, papai, tem que voltar, ele tinha atrasado. Quem nos casou foi o padre João. Vocês conhecem o padre João? Ele não é se atrasar, mas nesse dia, a gente deu uma panelada na casa paroquial, nós vamos para o batismo. Aí eu fui começar a ser fácil, depois eu, falar a verdade, eu não ganhava nada, R$360 por mês na sexta base. Aí fiquei de casar, não sou doido. E era pior que eu, que aceitou. Não tinha dinheiro para fazer decoração de igreja, era só uns pedacinhos de filão branco, enfilado no banco, e o jardim que ficou segurando por vento, porque estava todo carregado. O seu João, avô de Maria, foi que com ela na igreja. E deixou pelo primeiro pedaço de filó. E saiu da rua dos postos de futebol. Quando chegou no pé do altar, estava com o véu original maior que a terra. Terminou assim, não é que ele vai jogar ruim. Eu falei, tanta arroz. Se eu soubesse que era a Constituição, tinha levado uma bacia para parar. Porque era arroz. E aí fomos para a recepção. Restaurante do Premoinho. Eu não tinha dinheiro para pagar, o restaurante era do tio dela. Eu ofereci o espaço para ter o bolo. Eu disse, o salgado é o bolo. Quase que eu pego uma pizza. Quando eu cheguei lá com aquela polpa da Jesus. A mãe disse, é doido, para tomar um bolo. Minha filha, você está aí com janela com as pessoas. Aí depois eu fiz as filmagens, aí eu compreendi porque ela ficou chateada. O povo uma boca cheia de bolo. Porque nem conversava, pô, mas triste do mundo. Aí nós fomos para a noite de doces, no hotel. Também foi presente, não tinha dinheiro. Um quarto do tamanho desse auditório. E aí eu disse, que é bom para pegar do pé. Porra, quando eu pego essa assada. Também era uma dessas carreiras todas ali. Aí logo a camisa dela. Quando ela caiu, eu puxei o arroz na cabeça, arroz. Tirou o vestido, arroz. Tirou o copete, arroz. Minha filha não tinha visto que todo dia com a mistura no arroz.
essa é a primeira vez. Mas assim, eu vou pedir feliz, muito feliz, graças a Deus. Muito abençoado com esse filho, muito bom. Agora, meu sonho, sabe qual era? Ser artista. Não era contador de piada, não, eu queria ser garoto de novela. Eu sei, é difícil. A pessoa ser garoto, a pessoa ser garoto, é difícil demais. A gente quer ver só que não é. Eu costumo comparar o homem feito com o ônibus coletivo, por nada com o ônibus. Eu só não gosto de ônibus lotado. Uma vez eu peguei um ônibus tão lotado que o motorista nem pega o cobrador de mototáxi. Não parece. Homem feio, ônibus, duas coisas que mulher bonita quer pegar. Quer não. Mulher bonita não quer pegar ônibus, muito deles ficar homem feio e a bola. Se vê uma coisa, é só homem feio, mulher bonita, homem feio. E mesmo não vai contar, ele pode pegar até não, a gente tem. Agora, quando você vir um homem feio, aliás, uma mulher feia, com um bonito, pode ir atrás. Aí é funcionário público federal concursado. Uma beleza diferente, que botar estampada na cara, está misturado. O homem é ensinador, né? O homem é ensinador. Eu já tinha um gravante ali que fez liso. Enferrou aí pobreza, sem qualquer coisa mortal. Eu lembro que eu tenho lá miséria. Lá, falta de dinheiro, baixa aí. Mas Eliseu, meu pai botava farinha em tudo que a gente ia comer. Até no café. Eu dizia, papai, é para ver se incha. Agora, um dia entusiasmado, eu vejo lá. Na sala de aula, a professora, atenção, turma, qual o aumentativo de comida? Eu falei, professor. Para comer sentado na alçada, só para fazer inveja aos vizinhos. Porque vizinho é bicho invejoso, não é não? Todo vizinho é invejoso, entrão, sabe como é? Entra na minha casa, dá conta da minha vida, 1,5 metro de estatura, 4,5 metros de língua, vive só de falsidade, e ainda fala mal de mim, e cada vez fica bem maior. A língua do meu vizinho. E na modalidade Fuxico, a campeã minha vizinha, Dona Francisca Maria. O nome, o apelido, Chica Novidade. Ela sabe de tudo. Ela sabe o que você fez, o que você faz, o que você está pensando em fazer. Sabe aquela pessoa que não pode ver o carro da Equatorial, parar na casa da outra, que ela já bota a cabeça na janela e se mexe. É cortes. Como é, meu senhor? Vem cortar a luz. A Francisquinha está aí não. Porque recebemos uma denúncia que na casa dela tem um gato. Aí tem 3, meu filho. Ela e as 2 filhas dela. Pense, 3 gatos, ela e uma patinha. Minha senhora, eu estou falando é das gambiarras. Ai, sobrinha. Pensa nas gambiarras feias. Hoje está uma ação mal feita, menino. Deram um golpe 2 velhos aqui na rua, se mandaram para o Maranhão, que aquelas ali para dar golpe velho são mais preparadas do que este banco que não estava de aposentar. Aquelas ali tem que ser delegacia do idoso, meu filho, Equatorial não. Ei! Mas tem vizinho para todo mundo. Tem vizinho fofoqueiro, vizinho pronto, tem vizinho pidão. Sabe como é? Só pede besteira. Você compra um fogão ou me dá a caixa. Porque tu quer essa caixa forrado no colchão, não dos prédios. Você compra uma laranja ou me dá as cascas. E tu quer casca de laranja para quê? Fazer chá. Não está contando. É só besteira. Pega a borracha da panela de pressão emprestada. Pega 3 pedinhos de gelo para botar no suco de laranja. Só besteira. Tem vizinho que cria bicho, todo tipo de bicho. Cachorro, papagaio. Eu tenho um vizinho, ele criava um cachorro da raça piquinês. Você lembra desse cachorro? Piquinês, para quem não lembra, porque o piquinês praticamente entrou em extinção depois que surgiu tudo e o xinso. Ninguém quis mais saber do bicho velho. É um cachorro da orelha caída, grande, os olhos molhados e o leitinho para fora. Ele fica deitado, você jura que ele está morto. Quando você chega perto, ele só vai na canela da pessoa. O piquinês nasceu para dar carreira nos bichos. E aí, quando eu pensei, eu me lembro de outro. Toda noite eu ia para a casa de Marinho, hoje minha esposa, namorava.
Ela morava perto da Universidade Federal e eu perto do mercado da Pissarra. Pegava aquele ônibus Universidade Circular, o amarelão. 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Moço, era longe, 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 longe. E eu ia, apaixonadinho. 10 horas da noite, passava o último ônibus na Universidade Federal. E aí eu cheguei na parada 10 horas e 2 minutos. O ônibus estava saindo. E o cobrador. Vocês sabem como é que o cobrador e o motorista se comunicam? É através de uma moeda batendo na catraca. O cobrador faz teco, aguarde. Tem um passageiro para subir. Teco, teco, pode seguir. Passageiro já subiu. Agora se ele fizer teco, 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 deixa esse fidega na parada. Foi assim que ele fez, teco, 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 e eu fiquei na parada. Eu fiquei, e nessa Aí eu fiquei pensando numa caminhada da Universidade Federal lá para Pissarra. Eita, já. Aí eu vou voltar na casa da minha sogra, tomar menos um copo d'água. Cheguei lá e disse: o que foi? Perdi o ônibus. Ela disse: pois durma aqui. Eu disse: como é? Durma aqui. Eu disse: correto. Dormi. Noite seguinte, quase 10 da noite, Marina disse: amor, tu vai perder o ônibus. Corre, corre, deita. Deixa eu ir. A carreira que eu fui. Vocês acreditam que eu perdi o ônibus de novo? Aí eu voltei lá, perdi o ônibus. A minha sogra disse: pois durma aqui de novo. Tá bom demais. Amanhã já vou trazer uma muda de roupa. Vai que eu perco o ônibus novamente. Meu amigo, eu nem fui mais para negócio de ônibus, de parada. Só fui me esconder de trás do muro. Contei o tempo do relógio e voltei. Perdi o ônibus. A minha sogra disse: pois pega a bicicleta do Tiago e passa embora. A bicicleta do Tiago, meu cunhado, nunca viu graxa na vida. Pense na bicicleta pesada. Eu pedalava e ela rangia. A corrente eu pensei que fosse partir em 20 pedaços. Ela estava. Atravessei aquela ponte da primavera, quase 11 da noite. Só Deus e eu sabiam o meio que eu ia. Descanso no pedal, só de cima da ponte para a Avenida Marechal. E quando chegou bem aqui, em frente à estátua que tinha ali do Donizete Adalto, tinha 35 cachorros pequenininhos no pedestal. Quando eu pisei no pedal, fez. Os cachorros fecharam. Foram me deixar a pisar, mas foi direito demais. Cheguei primeiro que eu antes. Eita, tempo bom. Mas tem vizinho até gente boa. Seu Raimundo, meu vizinho. Outro dia eu conversava com ele. Seu Raimundo, o senhor tem Instagram? Aí ele disse: não, tem um cataflã, sério? É para informação que você quer? Eu disse: não, homem de Deus, eu estou falando de internet, rede social. Esse menino, esse negócio de internet é para fazer a gente de besta. E é mesmo. Depois que inventaram esse zap, nunca mais eu comi um arroz que não tivesse um cheirinho de queimado na casa. A pessoa se perde do que tem para fazer, né? Eu já botei muita comida perdida por causa de zap. Botei. A pessoa não é se perde naquele negócio, né? E as pessoas me cobram. Eu sou um analfabeto. E as pessoas me cobram: você não tem um Twitter? Por que eu tenho? Você precisa ter um Twitter. Lá vai eu fazer o Twitter. Aí chega a mensagem: fulano te cutucou. Ciclano te cutucou. Não sei mais quem te cutucou. Eu estou forró, não estou nem sentindo essas cutucadas. Aí veio o Facebook: você não tem Facebook? Não, você tem que ter. Aí vai eu fazer. Aí as mensagens continuam: 1.000 pessoas te seguindo, 2.000 pessoas te seguindo, 8.000 pessoas te seguindo. Eu andava na rua tão desconfiado do jeito, com medo desse povo me seguir. Quando eu pensei que eu já sabia tudo, agora eu estou dominando. Aí o pessoal começou a falar num pau de céu. É pau de céu para cá, pau de céu para lá. Meu Deus, que diabo é isso? Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que nada mais era do que uma arte, onde você coloca o celular para fazer um autorretrato. Mas o brasileiro não se conforma em chamar autorretrato, batizou uma foto de selfie. E haja selfie, é selfie por cima de selfie, observe. Quanto mais feia é a pessoa, mais selfie ela faz. E tem um povo que faz umas 10 fotos, exclui 5, edita 3 e não se aproveita uma. Meu amigo, é tudo. Cuidado com o que você posta nas suas redes sociais. Um amigo me contou que a tia dele postou nas redes sociais que estava morando sozinho no Facebook. Ele disse: alguém curtiu só o ladrão, passou certo na casa dessa semana.
Rapaz, tem que ter cuidado com o que você posta nas suas redes sociais. Muito cuidado. E como tem transformado e mudado os nossos hábitos, as tais mídias sociais. Antigamente, quando você acordava, qual era a primeira coisa que você fazia? Que era, pelo sinal da Santa Cruz, meu Deus, nosso Deus, você rezava, qual fosse sua religião, não é verdade? Agora as pessoas já acordam babatando, procurando pelo celular para ver o que o grupo conversou enquanto ele dormia. Antigamente você se levantava, você ia até seu pai e sua mãe, benção pai, a benção mãe. Agora você manda só uma mensagem, a benção pai, e o pai responde com aquela mãozinha, Deus te abençoe. Estão mudando os nossos hábitos, as redes sociais. Antigamente eram os ditados populares, era o olho no peixe, outro no gato. Agora é o olho no Face, outro no Zap. Até as músicas, se você liga o rádio, está tocando. No Zap, 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 no Zap, Zap. Não, peraí, isto é música. Aí fiquei pensando, tudo é influência dos tempos. E pensei mais, e se alguns sucessos do passado fossem feitos hoje, como seriam? Aí comecei a imaginar, Chico Buarque de Holanda teria cantado assim? Todo dia ela faz tudo sempre igual, faz um selfie 6 horas da manhã, diz que é para postar no Zap, Zap, Facebook, também no Instagram. Faz biquinho no espelho, joga o cabelo, essas coisas que faz toda mulher. Depois tira os defeitos, contando defeito, e na foto ninguém sabe quem é. Pinduca, o rei do carimbó, teria cantado assim, vocês me ajudam na palminha? Eu quero ver, eu quero ver, no Instagram você vai me acompanhar. Eu quero ver, eu quero ver, todo mundo que eu te comigo, vai ver, eu estou no pai, passa foto de você que eu vou postar, as famílias da canção para você compartilhar. Ah, internet. Meu tempo de infância não tinha internet, eu brincava na rua, era polícia ladrão, se esconder, essas coisas. Cai no poço, ou brincadeira boa, cai no poço, quem te tira, meu bem, quem é teu bem, é essa, pera, uva, maçã, salada mista, a melhor brincadeira de todos os tempos. Não era não? E era tudo combinado, minha filha. A pessoa estava vendo, estava não, mas o homem cutucava. Essa aqui, eu acho que é, olha, eu acho que é, já sabe quem é. Pera, uva, maçã, salada mista, salada mista. Eu gostava de sacanear os caras. Quando caía na menina, não vou dizer feia para não ser deselegante, vamos dizer assim, a mais desprovida de feição. Caía na mais desprovida de feição, eu cutucava ele pensando que era aquela bonitona, que ele queria beijar. Essa! Aí eu perguntava, pera, uva, maçã, salada mista. Enchia a boca, salada mista. Quando eu tirava a mão dele, eu olhava a criatura, disse, eu não vou mais não, a mamãe está me chamando. Uma infância muito boa. Mas meu sonho era ser artista. Saí de Piripiri, minha terra natal, vizinha aqui, o conterrâneo, meu vizinho de Pedro II, desembargador. Ele estava comentando ali comigo, rapaz, que um colega desembargador falava muito, Piripiri é a capital do mundo, capital do mundo. Daí tinha um rapaz lá em Pedro II, que estava lá no processo para ser interditado, né? Por perturbação mental. Ele disse, capital do mundo, doutor, você conhece que não estudou, doutor? Capital, primeiro que o mundo não tem capital, se fosse, ele ia ser Piripiri, aquela aberta. Mas eu saí de Piripiri em busca do meu sonho, vou ser artista. E a mamãe, tu vai para onde, meu filho? Mamãe, eu vou para Terezinha, porque é lá que o dinheiro corre. É lá que o dinheiro está correndo. Mas menino, se é aqui que o dinheiro está parado, tu não pega. Tu vai pegar esse dinheiro na carreira. E eu vim. Peguei o ônibus da Barroso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar de Barroso. A Vivi viajar demais. Capitão de campo a Piripiri. Pegando Barroso, a gente estudava comigo lá no colégio, no Santa Catarina na Borreira, colégio da semana, em Piripiri. E aí, peguei o Barroso. E a viagem de Barroso é muito boa, tranquila, confortável, tem chazinho, cafezinho, biscoitinho, caindo por cima da gente. Fora os convites que a pessoa pega, porque você viajar de Barroso, você não pegar uma vomitada, você não andou de Barroso. Naquele tempo não tinha ar-condicionado em ônibus, era só a janela aberta, pegando aquele vento. Tinha um rapaz na janela atrás da minha, que ele vinha com meio corpo do lado de fora, cheguei, ele vinha, ei, vento bom! Ei, vento bom! Eu tô por mim que ele era da Piracuruca. Eu tô por mim que ele era da Piracuruca, ele não tinha costume com o vento, não tinha não.
Na minha frente tinha um menino, sabe aquele menino velho, aquele catarro verde? Ele é encardido, se você puxar, no até o beijo da criança. O menino velho toda hora, eu quero comer banana, eu quero comer banana, eu quero comer banana, eu quero. O menino antipático, ele rodava o olho todo, eu quero comer banana. Sabe aquele menino que ele não se senta na cadeira normal, ele fica na cadeira assim. Aí fica com aquele catarro. E a mãe, naquela delicadeza da mulher simples do interior: diabo, tu não pode comer banana que tu tá com catarro, marmota. E o menino vai. E você jura que ele se calou? Ali ele está só tomando um fôlego. Aí é que vive com força. E a mãe gritando por cima, condenado no meio dos infernos. Tu não pode comer banana que tu tá com catarro. E banana com catarro faz mal. Eu quero. Aí eu vi o cobrador. O que é que está acontecendo, minha gente? Me sei, cobrador. Banana com catarro faz mal, faz. Eu disse, faz não, meu filho, é uma porqueira muito grande. E se você quiser, fique à vontade. Não deu nem 2 minutos. O menino, mamãe, eu quero vomitar. E a mãe disse, eu te disse, condenado, eu te disse. Bota a mão na cabeça pro lado de fora, para tu não sujar o ônibus alheio. Quando eu escutei a conversa, eu rapidamente fechei minha janela, tirei o corpo de banda. E o rapaz da piracuru ainda hoje tem cheiro de desmaiado na cara dele. Ah, tá aqui a colega da piracuru. Mas a velha é muito boa. A melhor parte é quando a Barroso chega em Campo Maior. E aí eu vou abrir um pequeno parênteses, falar em Campo Maior, que é a terra de minha esposa. É a cidade que o padroeiro é Santo Antônio. Eu vou sempre lá no festejo. Você é de Campo Maior também, colega? Tua esposa, né? Aí, lá em Campo Maior tem um negócio: quem não casou e quer casar tem que pegar no pau de Santo Antônio. Para quem não conhece a história, o pau de Santo Antônio é o mastro da bandeira que fica na porta da igreja durante as 13 noites do festejo. Todo mundo vai, abraça, pega, beija. Tem umas meninas que estão mais um pouco desesperadas, elas estão tirando uma lasquinha para fazer um chá. A Marina dizia: eu não preciso pegar em pau de Santo Antônio para arranjar marido. E não precisava mesmo. Aí ela passava conversando com a irmã, para dizer que aqui é o pau de Santo Antônio. Aí ela passava conversando com a irmã dela: ô, meu festejo não é bom esse ano, isso aqui é do... Vou fazer em câmera lenta. Ô, meu festejo tá é bom. Ela triscava só a ponta do dedo mindinho. Olha aí o que ela arrumou. Se tivesse pego com fé, tinha conseguido coisa melhor. Não que eu seja feio, que a minha mãe já me disse: meu filho, você não é feio, você é só mal desenhado. Se vocês bem observarem a minha figura, no dia que me desenharam, não tinha régua. Pelo menos as pernas, com certeza, foram feitas com compasso. Minhas pernas não se juntam, minhas pernas. Um joelho não trisca no outro, nem para ganhar dinheiro. Eu já tentei de todo jeito, não trisca. Só se eu fizer assim. Aí eu estava lá em Coronel José Dias, porta de entrada para a nossa Serra da Capivara. E aí eu fazendo um show em praça pública, aquela multidão, e eu contava essa história. No dia que me desenharam, não tinha régua. E um menino gritou lá de baixo: e nem borracha. Diga, menino sem vergonha. Mas quando o Barroso chega em Campo Maior, na rodoviária, aparecia uma figura: Maria de Jesus, a popular Digé, uma locutriz, uma mistura de locutora e atriz. Ela dizia: atenção, senhores passageiros do ônibus da Barroso, em trânsito para Teresina. Devido às péssimas condições das estradas, malas caíram automaticamente as suas cabeças. Passageiros em trânsito para Teresina querem ocupar seus lugares, que o ônibus está no piloto, vai embora. E boa viagem. Olha que aquele viagem me dava um sono, dormi que sonhei.
Acordei altos, com os gritos daquele menino. Aquela vara de castanha, se você não tomar cuidado, fura seu olho, que ele vai te atender. Aí entra no ônibus o menino que vende milho. Aquilo é sem vergonha todo. Ele destampa logo o isopor, o cheiro de milho cozido invade o ônibus. Eu não resisto. Peguei logo uma espiga, mordi, joguei 50 centavos na mão do menino e ele disse: é R$1. E R$1 porque no semana passada eu viajei nesta mesma Barroso, comprei milho nesta mesma mão, paguei 50 centavos e agora é R$1 porque mordeu, não perguntou quanto é, subiu. Mas subiu por quê, criatura? Está até chovendo, está chovendo, é água, não é milho. Sem vergonha. Contudo, cheguei a Teresina, fiquei impressionado com o tamanho da cidade, com a modernidade, coisas que eu não conhecia, pré-metrô, radiotáxi. Fui pegar um radiotáxi, quase que eu morro no coração. Quando eu fui chegando perto do carro, escutei a zoada do rádio. Fala-me, Nossa Senhora, este carro fala. Já vim com medo de táxi porque meu irmão me botava medo. Olha, tu toma cuidado, que lá em Teresina os táxis só voando. Eu entrei nesse táxi todo me tremendo. O motorista disse: e aí, meu peixe? Pra onde é? Eu digo: a Avenida Miguel Rosa. Aqui é a altura? Você vai mais ou menos 1,20 m, tá bom. Vazou bem baixinho, que eu morro de medo de altura. Mas aos poucos a gente vai se encantando cada vez mais com essa cidade que nos acolhe tão bem. E já se vão alguns anos. Mas na verdade eu vim para Teresina para fazer o científico. O novo. Fazer o científico e depois prestar o vestibular. Prestei o vestibular para direito. Mas não prestei direito e não entrei. Aí eu fui fazer ciências contábeis. E na metade do curso, para ser contador, eu descobri que eu queria contar histórias. E aqui estou eu, há 28 anos contando histórias. Obrigado, gente. Desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, saúde, paz, felicidade em todos os lares. Muito obrigado pela atenção, obrigado ao convite de mais uma vez poder participar com vocês aqui nesta manhã. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Dando sequência ao nosso evento, convidamos para compor o dispositivo de honra desta solenidade o excelentíssimo senhor desembargador Olímpio José Passos Galvão, Corregedor-Geral da Justiça. O ilustríssimo senhor Heitor Gonçalves de Moura Vieira Bezerra, diretor jurídico da Secretaria de Justiça do Piauí, neste ato, representando o excelentíssimo secretário de Justiça, Coronel Carlos Augusto. A ilustríssima senhora Tereza Ramos dos Santos, representante da Associação de Mães e Amigos dos Autistas, AMA. A ilustríssima senhora Maria Isaura da Cunha Miranda, representando a Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças das excelentíssimas senhoras magistradas do Poder Judiciário do Piauí, excelentíssimos senhores magistrados do Poder Judiciário do Piauí, o ilustríssimo senhor Jordache Pereira da Silva, coordenador estratégico da Central Integrada de Alternativas Penais, a ilustríssima senhora Geracina Olímpio de Melo, coordenadora operacional da Central Integrada de Alternativas Penais, senhoras servidoras, senhores servidores, convidados e convidadas. Este evento foi totalmente pensado para homenagear as mães. E qual a melhor forma de homenagear uma mãe do que reconhecendo o valor dos seus filhos? Por isso, a Corregedoria-Geral da Justiça do Piauí realiza, neste momento, a entrega de certificação aos servidores do mês, referência a abril de 2023, agraciados com a premiação pela sua dedicação e compromisso para com o Poder Judiciário, refletidos em suas produtividades nas atividades de gabinete e secretaria das unidades judiciárias de primeira instância. Para premiar os servidores do mês da Corregedoria-Geral da Justiça, convidamos o excelentíssimo desembargador Olímpio José Passos Galvão, Corregedor-Geral da Justiça do Piauí.
Para receber a premiação de servidor do mês no perfil Gabinete, chamamos Ítalo Sávio Lima Feitosa e Diego Henrique Mesquita Lopes. Para receber a premiação de servidor do mês no perfil Secretaria, chamamos Samuel Cipriano Machado Lira. Alexandre Dias Feitosa. Convidamos os servidores premiados, os 4 aqui premiados e o Corregedor-Geral da Justiça para a foto oficial. Eles podem retornar aos seus lugares. Pensando no cuidado das mães para com seus filhos e no papel que todas vocês, mães, desempenham diariamente em suas atividades profissionais, preparamos para hoje um momento leve e descontraído de cuidado, interação. Laços sanguíneos que fazem desse amor uma causa, uma luta. Como forma de homenagear todas as mães do Estado, a Corregedoria-Geral da Justiça do Piauí realiza a doação de bens apreendidos a 2 instituições referência na nossa sociedade, nascidas de corações amorosos, a Associação de Mães e Amigos dos Autistas e a Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico. A entrega de bens a entidades e organizações da sociedade civil faz parte do projeto Destinar, criado pela Corregedoria-Geral da Justiça para resolver a problemática do acúmulo indevido de bens apreendidos e custodiados pelo Poder Judiciário do Estado do Piauí. Passo a ler neste momento os termos de doação e entrega de bens. Considerando o termo de doação e entrega de bens, considerando as decisões judiciais constantes nos autos dos processos abaixo relacionados, que determinam a doação dos bens apreendidos vinculados aos processos em epígrafe para as entidades privadas de caráter assistencial e sem fins lucrativos, previamente cadastradas no Banco de Dados da Corregedoria-Geral da Justiça através de processo C. Foi procedido o sorteio entre as sobreditas entidades cadastradas
e realizada a entrega dos diversos bens conforme descrição. Televisão, marca TCL, monitor, marca Filco, relógio de pulso, marca Campana, aparelho celular, marcas Motorola e LG, carteira, porta-cédulas, aparelho celular, iPhone, aparelho celular, marca Samsung. Doação se deu em cumprimento às decisões judiciais proferidas pelos excelentíssimos juízes de direito relativas aos processos em epígrafe, tendo como recebedores aludidos bens a Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico. Termo de doação e entrega de bens, considerando as decisões judiciais, constantes nos autos, os processos abaixo relacionados, determinam a doação dos bens apreendidos. Televisão marca Simple Toshiba, marca Filco, aparelhos celulares das marcas iPhone e Samsung, Xiaomi, Samsung, aparelho celular marca Samsung, relógio na cor prata e capacete. A doação se deu em cumprimento às decisões judiciais proferidas pelos excelentíssimos juízes de direito relativas aos processos em epígrafe, tendo como recebedor dos aludidos bens a Associação de Mães e Amigos dos Autistas. Para assinar os termos de doação e entrega dos bens, convidamos o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Olímpio José Passos Galvão. Convidamos para assinar o termo de doação e entrega dos bens a representante da Associação de Mães e Amigos dos Autistas, senhora Tereza Ramos dos Santos. Para assinar o termo de doação e entrega dos bens, convidamos a representante da Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico, senhora Maria Isaura da Cunha Miranda. Convidamos o Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador Olímpio Galvão e as representantes das associações para a foto oficial aqui à frente. Uma salva de palmas. Passamos a palavra para a representante da Associação de Mães e Amigos dos Autistas, a senhora Tereza Ramos dos Santos. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui, uma vez que a gente sabe da necessidade da nossa associação, né? E aí, quando tem uma doação dessa assim, a gente se sente muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui representando a AMA Piauí. Eu junto aqui
com a minha amiga coordenadora, senhora Rosália, e a gente sabe das necessidades, como o nosso querido desembargador perguntou agora, se essas doações iam ser úteis para a nossa associação. E eu digo a vocês que vai fazer uma diferença muito grande, uma vez que eu ouvi dizer que ia ter celular. Nós temos famílias que moram em regiões mais afastadas, que muitas vezes não tem nenhum celular para se comunicar com a gente. E a gente, com certeza, irá fazer essa doação para que essas crianças com autismo, uma vez que não possa estar na associação, a gente possa fazer o atendimento online. E isso vai ser uma grande ajuda, doutores, para a nossa associação, não só esse item, como os demais. E em nome da associação, eu, como mãe de autista, estou feliz e digo a vocês o nosso muito obrigada em nome de toda a nossa associação. Chamamos a fazer uso da palavra o ilustríssimo senhor Heitor Gonçalves de Moura Vieira Bezerra, diretor jurídico da Secretaria da Justiça do Piauí. Neste ato, representando essa notícia, o senhor secretário de Justiça, Coronel Carlos Augusto. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o desembargador Olímpio José Passo, cumprimentar a secretária da Corregedoria, Nubia Fantinelli, representante da Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico de Teresina, a senhora Isaura, a representante da Associação de Mães e Amigos dos Autistas, Tereza Ramos, a coordenadora do Serviço Social da Sejus, Suzana Marreiros, nosso coordenador estratégico da CIAP, Leodário Pereira, nossa coordenadora operacional também da CIAP, Geracinho, que proporcionaram também esse evento. Então, tenho que parabenizar os dois por essa iniciativa. Desembargador. Ao pastor José Gouveia, que é o presidente da Associação Casa do Oleiro, que hoje ministra essa parte das alternativas penais, junto com a CIAP, junto com o Tribunal de Justiça, então, aqui no primeiro. E seguindo a minha palavra, pensei muito no que falar, se seguiria com um discurso formal, com um discurso informal, qual linha seguiria. E ao iniciar esse dia, esse momento aqui, nós tivemos um desembargador falando de sua mãe, falando sobre apego da sua mãe. E nesse momento, naquele momento que eu direcionei qual seria a minha fala. Aqui temos um auditório completo, basicamente por mulheres. Eu sou muito feliz por ter tido uma mãe, foi avó, foi amiga, e que me criou a vida inteira. Eu perdi meu pai aos 3 anos, então minha criação foi completa por uma mulher, que seguiu a minha vida inteira. E há um ano, nessa data, eu estava em luto por conta que ela me deixou. Infelizmente, ela faleceu. Mas aqui vem. O que são as pessoas? O que é uma mãe? A mãe, ela começa, é a primeira escola que nós temos. A primeira escola não é a escola formal, mas é a família, é a mãe que ensina, que te dá forças para enfrentar o mundo e as situações do cotidiano que nós, quando saímos de casa, temos que enfrentar todos os dias. Seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer convívio que você tem fora da sociedade, é sempre um desafio. E são sempre as lições que você recebeu em casa que vai fazer a diferença, vai fazer como você se portar naquela situação. Da mesma forma, quando caímos no mundo externo, retornamos em casa e temos o acolhimento também por uma mãe. E aí vem o ponto. Nós
nesse mundo, a única certeza que nós temos é que, de fato, nós vamos partir. Mas, eu não sei vocês, mas um pensamento que eu tenho, que mães, pessoas, pais, nós somos muito mais do que um corpo físico, mas nós somos ideias, nós somos representações de algo. Então, o papel de uma mãe, ele não permanece só na presença física, mas todos os dias, quando você se lembra daquela figura, você vai lembrar do aconselhamento, você vai lembrar do que ela representava para você. Então, já que hoje é Dia das Mães, eu saúdo a todas que desempenham esse papel que é essencial para a construção da sociedade de hoje e para a sociedade do futuro. Obrigado. Obrigamos a fazer uso da palavra, o Procurador-Geral da Justiça. Só um momentinho. Primeiro, para parabenizar aqui a palavra da senhora e dizer que essa ideia também de fazer essa destinação desses bens já acreditados em lugar, bens que estão no nosso propósito, para essas discussões, eu tive um momento que eu tive a ideia de fazer essa homenagem a nós, né? E, como a senhora disse, realmente vai ser muito útil, né, para as discussões. E com certeza nós iremos, já está na minha cabeça aqui, o dia dos pais também, o pai também merece, né? Então, também a mãe, já está o dia dos pais também com a participação solidária. Vamos fazer essa unidade, tudo para unidade. Vamos organizar a unidade dos pais. E é um livro, só que a mãe é pior, né? Sempre também é pior. Então vamos agora dizer que a minha mãe falava uma palavra que eu nunca esqueço. O filho, você é a razão do meu viver. Nesse momento, convidamos os integrantes do dispositivo de honra a tomarem assento na assistência. E para falar sobre cuidados com a pele, convidamos a médica Evandra Nogueira, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Esse convite me foi feito a partir da Corregedoria de Justiça e também agradecer a cada uma de vocês, a cada um de vocês que estão aqui para a gente conversar sobre esse tema
tema, né? Esse tema é bom, né? Cuidados com a pele. Toda mulher gosta, né, de saber um pouco mais sobre esse tema, e é uma homenagem, né, que a Corregedoria está tentando trazer aqui para todas as mães, para que a gente também possa aprender a se cuidar um pouco mais. Então, quando a gente fala de pele, a gente acaba falando um pouquinho de autoimagem também, porque a pele é a parte do nosso corpo que se comunica com o meio externo. É a parte do nosso corpo que as pessoas veem, que as pessoas tocam. Então ela acaba fazendo parte daquele nosso visual mesmo, aquele nosso capital visual da nossa autoimagem. Aí nunca se falou tanto em autoimagem como nos últimos tempos, né? Eu sei que geralmente as mulheres do judiciário, né, as advogadas, as magistradas, todo mundo que trabalha nesse meio são mulheres muito elegantes, né? São mulheres que sempre se preocuparam. Eu lembro desde a época da minha faculdade, minha mãe brincava assim, quando ela ia me pegar na universidade, ela dizia assim: aquela mulher ali não faz medicina não. Eu dizia: por quê, mãe? Porque ela está muito chique, ela está muito arrumada, ela deve ser do curso de Direito. Então, toda vida vocês formam referências, né, de gostar de se arrumar, de andar bem trajadas, de se preocupar com a autoimagem. É por isso que a gente trouxe esse tema aqui, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a pele, o que é a pele, vamos falar um pouquinho sobre processos de envelhecimento e vamos falar também de como a gente pode, né, se cuidar, gerenciar esse nosso processo de envelhecimento. E ao final, gente, eu trouxe aqui um kit, né, de autocuidados, que eu coloquei aqui para ser sorteado para uma mamãe também já sair daqui com alguns produtos, né, e já começar a incorporar isso na rotina, tá? Então, a pele, gente, é um órgão, né? Vocês sabiam? A pele é o maior órgão do nosso corpo. Tem muita gente que se assusta quando eu falo: nossa, a pele é um órgão. É o maior órgão do nosso corpo. E por ser um órgão, a gente tem que tratar com cuidado, né? É um órgão assim como o fígado, como o coração. Imagina que você tivesse a oportunidade de tocar no seu fígado, né? Você faria da forma mais delicada possível. Você teria o maior cuidado possível. Então, a pele, ela também é um órgão. Ela é formada por uma camada mais superficial, essa camada aqui de cima, né? Essa camada mais superficial, ela não é vascularizada, ou seja, não tem vaso sanguíneo, não chega nutriente até lá. E é por isso que a gente fala que é importante passar o produto. Eu recebo muitas pacientes que dizem assim: doutora, eu não tolero passar hidratante, eu não gosto de passar nada no meu corpo, eu quero um remédio de tomar. Eu quero ficar com a pele bonita, mas eu quero um remédio de tomar. Não tem, né? Porque a superfície da nossa pele, ela não recebe o vaso sanguíneo. E o vaso sanguíneo é que leva o nutriente necessário. Então, a gente tem que fazer essa hidratação de fora para dentro, né? A segunda parte da pele, que se chama derme, que é essa partezinha aqui, ela já tem vaso sanguíneo, ela já é uma parte vascularizada. Ela é formada principalmente por colágeno, e é nessa área onde a gente, como médico dermatologista, faz as injeções de bioestimuladores de colágeno, né, na derme, para estimular que a gente tenha esse colágeno. E mais abaixo a gente tem um tecido gorduroso que segura ali, né, que amortece do impacto, funciona como um colchão, por isso que a gente chama de colchões de gordura, que amortece todo o impacto que chega ali na pele da gente. E com o passar do tempo a gente vai perdendo essa gordurinha da pele. E é por isso que às vezes a gente vê a senhorinha ou o senhor um pouco mais velho fica com a pele toda roxinha, porque o impacto chega ali e não tem mais aquele colchão de gordura para amortecer, né, o impacto do estímulo. Ela é um órgão que serve de proteção, termorregulação, ou seja, regulação da nossa temperatura corpórea, ela é feita também pela pele, produção de vitamina D, percepção de estímulos e também, como eu falei para vocês, é o órgão do nosso corpo que se relaciona com o meio externo, é o que fica visível, é o que fica palpável, é o que chega primeiro, né? Enfim, ela sofre modificações ao longo da vida e é por isso que a gente não pode usar o mesmo creme que uma menina de 15 anos, né? Eu, com quase 40 anos, não posso usar o mesmo creme de uma mulher de quase 60, então, por isso, tem
precisa saber porque sofre essas transformações ao longo do tempo. E necessita de cuidados diários, né? Como eu expliquei para vocês, é um órgão, então necessita de cuidado, necessita de respeito, necessita de responsabilidade, né? Quando a gente vai escolher o produto para estar aplicando. E é por isso que a gente está aqui hoje para conversar mais sobre isso. Então, a gente vai falar sobre também um pouquinho, né? Quando a gente fala de pele, a gente invariavelmente tem que falar sobre o envelhecimento. E vocês devem estar pensando, Maria Lúcia das Mães, em falar que a gente vai ficar velha, né? Em falar de envelhecimento, mas o envelhecer, né? A gente tem que ver pelo lado positivo. É uma dádiva, né? É um presente de Deus. Aqui a gente tem a foto de como estaria a princesa Diana se estivesse viva hoje. Então só envelhece quem está vivo, né? E eu tenho certeza que ela daria tudo que ela tinha para ter, né, essas rugas aí, para estar, né, vivendo com essas rugas, ver essas rugas, todo mundo inteiro queria ver, né? Enfim, então o processo de envelhecimento ele tem sido visto cada vez mais de uma forma positiva e é algo que a gente não consegue evitar. Inclusive hoje a gente não fala mais de anti-envelhecimento, de combater o envelhecimento, de prevenir o envelhecimento, a gente não fala mais esses termos, porque a gente sabe que a gente não consegue. O que a gente fala é gerenciar o envelhecimento. A gente sabe também que as grandes empresas, né, de cosméticos, hoje elas nem utilizam mais esse termo anti-idade, anti-age, né, que usavam bastante. E sim pró-age, né, envelhecimento saudável, envelhecimento realmente inteligente, né. Então, e o processo de envelhecimento, ele tem duas formas, né. É o processo intrínseco, que acontece dentro da gente, que às vezes nós, enquanto médicos ou com os cuidados da pele, a gente não consegue mudar. E o processo extrínseco, que vem de agressões do meio externo, que a gente consegue manejar isso daí. O processo intrínseco, em primeiro lugar, a gente tem a genética, né? E aí eu trouxe a foto da Angelina Jolie, que é uma das mulheres mais lindas, né? Indiscutivelmente a beleza dela, para todos os especialistas de beleza de todos os países do mundo, consideram como uma mulher praticamente perfeita, né? E ao lado, aqui, ó, essa primeira foto, a mãe dela, né? Que também era uma mulher belíssima, né? Então, para quem acha que a Angelina Jolie fez procedimentos, que ela tem um lábio grande, né? Que é muito bonito e muito desejado por muitas mulheres, foi de procedimento. Não, na verdade, a genética, né, gente? Infelizmente, a mãe dela já não é mais viva, né? Morreu muito cedo, porque eles têm um problema também familiar relacionado a neoplasias, né? Câncer de mama, inclusive foi o motivo da Angelina Jolie ter feito uma mastectomia total. Mas a genética é importantíssima no processo de envelhecimento. E isso a gente não consegue gerenciar, né? Isso aí ou a gente nasce ou não nasce, né? Os hormônios, então às vezes tem gente que tem alguma alteração hormonal, algum problema de tireoide, algum problema de algum outro, isso, o aumento do hormônio da tireoide, a diminuição do hormônio da tireoide pode afetar a nossa pele. Então, alterações hormonais podem influenciar a mulher, né, no período da menopausa, onde a gente tem a diminuição dos estrogênios, a gente tem uma diminuição também do brilho, da elasticidade, da consistência da nossa pele, dessa diminuição estrogênica. E também, de forma intrínseca, a gente envelhece com alterações metabólicas. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm um metabolismo um pouco mais acelerado. Então, tudo isso é de forma intrínseca e a gente não consegue modificar tanto. Já o envelhecimento extrínseco, ou seja, que vem de fora, o que a gente consegue prevenir através de hábitos saudáveis, ele vem principalmente através do sol. Vocês sabiam, gente, que o sol é um dos principais, né, vilões para o envelhecimento da nossa pele? Por isso que às vezes as mulheres aqui do Nordeste envelhecem pior, né, envelhecem mais rápido do que as mulheres que moram em locais mais frios, né? O sol, ele castiga muito a gente. A gente tem dois tipos de radiação, né, emitidas pela luz solar. A radiação UVA, como vocês estão vendo aqui, não sei se todo mundo consegue ver os slides, mas a radiação UVA, ela penetra até a derme, que é aquela nossa camada lá,
onde tem colágeno, que eu falei para vocês lá no primeiro slide, fazendo o quê? Degradando essas fibras colágenas. E aí leva a flacidez, leva as rugas. Então é muito importante a gente se proteger do sol. E tem a radiação UVB, que ela não penetra tão profundamente, mas ela fica ali naquela camada mais superficial da nossa pele, gerando vermelhidão e principalmente manchas na pele, que envelhecem também bastante, né? Então o sol é o nosso grande vilão. Além do sol, a gente tem hábitos como o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, o consumo de fast foods, né, comidas, uma alimentação irregular, a privação de sono, né, também não está aí, mas também serve como um gatilho para o processo de envelhecimento. Então tudo isso a gente tem que comentar. E aí a gente tem, né, aquela mulher, eu trouxe mulheres, os homens também envelhecem, tá, gente? Da mesma forma. Eu trouxe mulheres, que a gente está aqui no auditório onde tem mais mulheres, mas aqui a gente tem, né, aquele rostinho que no início da juventude tem um formato mais triangular, tem uma base mais triangular, ele vai meio que derretendo, murchando, e essa base ela vai ficando mais quadrada, né? A gente vai perdendo aquele rosto de formato mais triangular, uma base mais fina, e vai se tornando aquela base mais quadrada, tá? Isso acontece por quê, gente? Por que essa mulher aqui, né, com o passar dos anos, ela se transforma nessa mulher aqui? Então, primeira coisa, aqui é uma biópsia de pele, tá, gente? A gente tirou um pedacinho da pele da pessoa e analisou no microscópio. Nesse primeiro slide aqui, a gente tem uma pele de uma paciente jovem, e no slide, ou na fotinha B, a gente tem uma pele de um paciente mais idoso. Então, o que a gente vê nessa primeira pele, né? Uma epiderme, né, que é essa camada mais superficial, bem mais espessa do que aqui na foto B, né? Então, é bem mais grossa a epiderme, né? Então, bem mais espessa. A derme, que é essa área aqui do colágeno, ela está bem mais rosada, né? E o rosa significa, o colágeno se cora em rosa, né? Então, significa a presença de muito colágeno, tá? Doutor, e é só a pele, a parte superficial da pele que envelhece? Não. A gente sabe que o nosso envelhecimento ele é tridimensional, ele é 3D, né? Aqui embaixo da pele a gente tem estruturas como coxinhas de gordura, como músculo, e temos os ossos também. E tudo isso vai envelhecendo junto, né? E é por isso que no conjunto a gente vê realmente aquele processo de flacidez intensa, às vezes perdendo um pouco dos contornos, perdendo um pouco daquilo que você era quando era um pouco mais jovem, né? Então aqui a gente tem músculo, que aos poucos esses músculos eles vão meio que atrofiando, e eles vão sendo usados tanto ao longo do tempo que eles vão formando as famosas rugas, né? Que a gente consegue minimizar com o uso do botox. E embaixo também a gente tem os coxinhos de gordura, né? Que dão esse aspecto mais gordinho do nosso rosto, né? Esse aspecto mais rejuvenescido, que com o passar do tempo eles vão meio que derretendo, tá? Além disso, a gente tem osso, a gente perde osso também, né? Vocês sabem que a osteoporose, a osteopenia, a massa muscular da pessoa idosa, ela vai reduzindo. E a gente tem ossos no rosto também, e esses ossos eles também vão diminuindo de tamanho. E com a diminuição do tamanho desses ossos que vocês estão acompanhando aqui, vai acontecendo todo esse processo de... Fica tudo em excesso, né? A pele vai ficando sobrando, as estruturas elas vão desabando umas sobre as outras, formando algumas coisas que são características, né, do processo de envelhecimento, que é esse sulco nasolabial, um pouco mais marcado, que a gente chama de bigode chinês, né? Todo mundo conhece como bigode chinês. A olheira fica mais marcada, né, porque a gente tem uma diminuição do tamanho da nossa órbita, o osso da órbita afunda ainda mais, então, consequentemente, as estruturas começam a desabar naquele local, e a gente tem a olheira, e a gente tem também a formação de uma ruga que acontece aqui da região do lábio para aumento, que a gente chama de linha de marionete, né? Ou então o jaw, né, fica um pouco caído aqui desse lado. Então, tudo isso acontece por todo esse processo que a gente conversou. E aí, doutora, o que a gente pode fazer, né, para evitar isso, né? Afinal de contas, a
gente está aqui para poder, né, se cuidar um pouco mais, se cuidar de uma forma mais racional, mais inteligente, com consciência do que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo aquele procedimento, para que a gente está usando aquele creme, tá? Então, primeira coisa, a nossa pele ela precisa de higienização. Limpar, limpeza, né? E quando a gente fala em limpeza, de preferência com sabonetes específicos. Uma coisa, o sabonete do rosto tem que ser diferente do sabonete do corpo, tá? Então a gente tem, a pele do nosso corpo, ela tem pH diferente da pele do rosto, ela tem população bacteriana diferente do que a gente tem lá na pele do rosto, né? Então, de preferência, a pele do rosto ela deve ser higienizada com sabonete líquido. O sabonete líquido ele tem menos tensoativo, ele tem menos surfactante, que acaba deixando a pele muito ressecada também. Deve ser higienizado pelo menos 2 vezes ao dia, né? A gente deve usar esses sabonetes pelo menos 2 vezes ao dia. E uma dica que eu sempre dou, né? Acho que a maioria das mulheres que estão aqui são mães, e a gente sabe que é corrido, né? Não tem como a gente parar ali na frente do espelho, no banheiro, para ficar passando, higienizando com sabonete. Então, deixa lá no box onde você toma banho. Então, quando você for tomar banho, você já lava o seu rostinho com o seu sabonete próprio e já usa o outro sabonete para a área do corpo. E é claro, cada pessoa tem um tipo de pele diferente. Então, assim, o sabonete que às vezes se adequa em uma pele não é o sabonete que vai se adequar em uma outra pele, né? Mas é importante que a gente faça essa higienização diária, é super importante. Hidratação. A pele da gente precisa de hidratação. Falei para vocês que aquela parte mais superficial, ela não é vascularizada, então ela depende do que a gente coloca em cima da pele, né? Porque às vezes a água que a gente bebe, os nutrientes que a gente ingere, não vão conseguir chegar naquela camada muito superficial. Então, precisa que a gente coloque hidratante no local. E eu sei que às vezes a gente tem uma resistência muito grande de usar hidratante aqui, né? Porque aqui é quente, porque a gente tem a impressão de que vai ficar com a pele, né, melecada, enfim. Mas a gente tem hidratantes. Hoje, gente, a indústria de cosméticos ela evoluiu de tal forma que a gente tem hidratantes das mais variadas texturas. Realmente você consegue passar imediatamente aquilo ali seca, né, nos mais variados veículos, né, os sérios. Então é muito importante essa etapa. E eu sugiro que, claro, se você for escolher um hidratante, escolha após uma consulta médica, após uma avaliação e compre um produto mesmo desses de farmácia, né? Melhor do que comprar em supermercado ou comprar em algum outro local que não seja realmente um produto de farmácia, tá? Área dos olhos, gente, uma área também muito negligenciada por nós mulheres, né? Mas é uma área de pele muito fina, né? Pega aqui, ó, vamos lá no olho, pega aqui na pálpebra de vocês, veja como é fina, né, a pele. Então, quanto mais fina a pele, mais rápido ela vai envelhecer, né? Mais facilmente ela vai ser agredida, ela vai ser manchada. Então, realmente é uma área que a gente só se preocupa quando a gente já está com flacidez, quando a gente já está com rugas instaladas, mas é uma área de extrema importância e a gente está fazendo o cuidado diário, né? Então, o creme da área dos olhos, ele tem que ser diferente do outro hidratante, das outras áreas que a gente usa, de preferência, porque ele já vai ter um veículo que não vai irritar a pálpebra, né? Porque fica muito perto, né, da parte interna do olho. Então, tem que ter um veículo que não vai causar uma irritação dentro do seu olho. Ela vai ter também produtos ali que, além de melhorar a hidratação, vão melhorar a tonicidade dessa área, vão melhorar as manchas, vão melhorar, sabe aquele aspecto de bolsa, né, que às vezes fica. Então, a gente pode colocar nos cremes para a área dos olhos também algo para esse aspecto. E os antioxidantes. O que é antioxidante, doutor? É a famosa vitamina C, vitamina E, né? Resveratrol. Você já deve ter visto que eles estão contidos ali em algumas formulações de alguns produtos que a gente consegue encontrar na farmácia. E o que é o antioxidante? Por que o antioxidante é importante? Por que a vitamina C é importante? Eu sempre digo que os antioxidantes eles são como se fossem soldadinhos de defesa da nossa pele. Eles vão lá e reparam o dano que a nossa pele sofreu ao longo do dia.
né? Então, você pode usar pela manhã, antes de aplicar o protetor solar, e pode usar à noite também, para justamente fazer esse reparo, tá? E os antioxidantes, eles podem ser também tomados, ingeridos, né, pela forma oral, vitamina C, vitamina E, resveratrol, né? E a gente tem também, já que a gente está falando de forma oral, uma coisa que vocês me perguntam muito, doutor, o colágeno, né? Vale a pena tomar? Não vale a pena tomar, né? O pessoal fala muito sobre isso. Eu sempre indico, para todos os meus pacientes acima de 30 anos de idade, eu sempre indico. É claro, você não vai tomar o colágeno achando que você não vai ter mais ruga, porque você está tomando colágeno, que vai prevenir esse processo de flacidez. Não vai. Mas o colágeno ele vai ajudar. A gente tem vários artigos científicos, né? A gente se baseia, tudo que a gente fala aqui é baseado em estudos científicos, né? Então, o colágeno ele vai melhorar a hidratação da nossa pele. Isso já é uma coisa muito boa. Ele vai aumentar um pouco da espessura da nossa pele. Isso também é ótimo. Ele vai melhorar unha e cabelo. Então, assim, eu acho que é fundamental. Porque hoje eu estou falando só de pele, mas a gente sabe que a unha e o cabelo, ela também vai envelhecendo. Ela também precisa de cuidados específicos. Então, o colágeno também serve para isso. Então, a maioria das nossas pacientes, a gente também indica, né? E, doutora, só isso resolve, né? Ou chega um momento que eu preciso de algo mais, né? E a resposta é sim, né? A gente tem um momento que a gente vai precisar de algo mais. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns procedimentos que a gente pode fazer. Antes disso, eu vou só lembrá-las de uma coisa muito importante que eu resolvi deixar um slide separado para isso. A proteção solar, que a gente falou que é o principal vilão do envelhecimento. Então, a gente tem que usar protetor solar? Tem que usar protetor solar, tá? Tem que usar no rosto, tem que usar no corpo também, porque às vezes tem mulheres que usam só no rosto. Aí fica aquele rosto bem limpo, bem, né, claro, bonito, e já a pele do corpo toda queimada. Né? Aí você olha e parece que o rosto é de uma pessoa, o corpo é de outra, né? Então tem que usar no corpo também, nessas áreas expostas. Aqui, né, no meio do decote, nos braços, nos ombros. Os homens usar aqui nessa região cervical posterior também, orelhas, né, que vão ter o cabelo para proteger, também usar nessas áreas. Dorso da mão, né, a mão da gente envelhece também, a gente fala que até é que entrega, às vezes, a idade, né, da pessoa. Às vezes você está tratando o seu rosto, mas não está tratando a mão entrega a idade que a gente tem, né? Então, e como é que a gente vai usar o protetor solar? Doutor, eu acho chato usar o protetor solar. Primeira coisa, a gente tem que escolher, porque tem uma cosmética boa, você vai conseguir usar. Isso é muito pessoal, né? Tem gente que gosta de um extremamente seco, tem gente que passa o seco e não, doutor, está craquelando, porque está muito tão seco que está craquelando meu rosto, né? Então, é uma escolha pessoal, mas geralmente você tem que usar um protetor solar que seja de amplo espectro, que pegue aquelas duas radiações, a UVA e a UVB, porque ambas aceleram o nosso envelhecimento. E aqui a gente está falando só de envelhecimento, mas se a gente for pensar, a proteção solar evita o câncer de pele, né, que é a principal indicação do uso do protetor solar, é isso, né? É evitar o câncer de pele. Algumas outras doenças também são agravadas pelo sol, então o protetor solar é importante por vários motivos, tá? Quando a gente vai usar, não é só aquele pininho aqui, não. Né? A gente tem uma regrinha, né, que nesse quadrinho tem, que a gente vai usar uma colher de chá de protetor solar aqui no rosto, né? Uma colher de chá para essa área cervical, para essa área de pescoço, 2 colheres para a perna, 1 colher para cada braço, né? Então é mais ou menos essa a regra. Eu sugiro a vocês a colher de chá, gente. A gente tem a colherzinha do café, aí a gente tem a de chá. Ela é menor do que a colher da sobremesa, né? Então é mais ou menos aquilo ali de protetor que a gente tem que usar no rosto. É muito? É, né? E é por isso que, além de aplicar lá de manhã, a gente também tem que reaplicar ao longo do dia. Pelo menos de 3 em 3 horas, ou pelo menos 3 vezes ao dia, né? A gente tem que reaplicar aquele protetor solar, isso é importante. E também, além de usar o protetor solar, adquirir um comportamento de segurança, ou seja, não posso sair lá fora, ficar lá no sol, né, olhando para cima. Quando eu for numa praia, eu tenho que tentar usar, além do protetor solar, roupas de proteção,
ultrassom, o óculos escuro, né? É muito importante também a gente usar. O sol prejudica os olhos da gente também. Então, tudo isso é comportamento de proteção. Tudo isso evita não só a gente envelhecer, mas inúmeras outras doenças também, tá? E as outras medidas, às vezes a gente tem que chegar nisso, né? Se a paciente pode ter a pele ótima, mas vai chegar um momento que ela vai precisar de alguma intervenção. A gente tem os ácidos que a gente pode usar por meio dos peelings. O que o ácido vai fazer? Vai agir naquela camada mais superficial da nossa pele. Às vezes aquela camada ela fica muito grossa, ela fica muito espessa, e a gente precisa fazer uma renovação celular dela. A gente precisa tirar aquelas células mortas dali. Então, às vezes, através de peeling, a gente consegue melhorar aquela parte mais superficial e acaba melhorando o vício da pele, a textura, sabe aqueles poros dilatados que às vezes a gente nota que está no nosso rosto, melhoram bastante com esses usos desses ácidos através dos peelings também. A gente tem hoje várias máquinas, né, os lasers, né, os ultrassom microfocados, onde a gente vai trabalhar tanto a parte mais superficial da pele, como também a parte mais profunda da pele, melhorando a elasticidade, diminuindo rugas, melhorando a coloração da pele, melhorando a textura, enfim. Então a gente tem muitas máquinas, né, que trabalham com isso. A toxina botulínica, que é o mais difundido, eu acho que todo mundo que vai começar a fazer o procedimento, ele começa fazendo a toxina botulínica, né? Porque é um procedimento que não dói, é fácil, você não fica inchado, você pode fazer e pode ir para casa, ninguém percebe que você fez, né? As mamães podem fazer, ninguém vai nem perceber, os filhos vão nem perceber, de repente vai olhar bem, você está mais bonita, né? Então, é algo que as mulheres se encantam porque tem um efeito bem natural, um efeito muito bom, não dói, não fica marca, não fica inchado, você vai para casa como se nada tivesse acontecido. Os bioestimuladores de colágeno, lembra lá que eu falei da técnica cheia de colágeno, a gente injeta ali, naquela região, substâncias que vão estimular a formação de mais colágeno, para a nossa pele seguir firme, né? Seguir realmente sem rugas, com aquela firmeza, seguir ancorada, aqui puxadinho, né? Esse movimento aqui, ó, eu quero que as mais fazem, né? Eu quero fazer isso aqui, ó, colar meu rosto de volta. Então, o bioestimulador de colágeno, quando a gente coloca na moldura da face, ele tem esse efeito tensor também, né? De puxar um pouco a pele dessa paciente. O ácido hialurônico, é claro, vocês viram que o osso da gente também ele vai envelhecendo, ele vai diminuindo de tamanho. Então, às vezes, a gente precisa repor o volume. Não é aquela coisa do ácido hialurônico que a gente coloca para você ficar com a casa inchada. É onde tem perda óssea, a gente vai precisar repor. A gente vai colocar ali, ó, a gente tem umas estacazinhas de ácido hialurônico para segurar a nossa pele e dar você vai voltar, né, daquela conformação de quando você era um pouco mais jovem. E os fios também de PDO, que hoje estão muito na moda, né, onde a gente coloca, e eles fazem uma tração, né, eles têm um efeito de tracionar e também de estimular colágeno ali naquela área. Tudo isso a gente faz de uma forma minimamente invasiva, né? Falando de coisas que dá para a gente fazer em consultório, de uma forma minimamente invasiva, sem intervenção cirúrgica e que vão fazer um efeito excelente para vocês, tá, meninas? Então, eu quero deixar algumas mensagens finais, né? Em uma época de tantos exageros, né? Na internet, uma época dessa procura tão desenfreada pelos procedimentos estéticos, que a gente tenha sempre um bom senso, né? De estar evitando os exageros, tá? De estar evitando de ser influenciado por alguém que fez alguma coisa, de repente aquele procedimento que aquela pessoa fez não vai ficar bom para você, né? Então isso é muito importante. Fugir dos estereótipos, né? Porque às vezes a gente... Opa! O pé de gato, sim, o botox, o desembargador está perguntando quanto tempo dura o efeito do botox, não é isso, desembargador? De 4 a 6 meses, tá? Antes a gente falava de 6 meses, mas às vezes 4 meses o paciente já olha assim, doutor, já está precisando. Então, de 4 a 6 meses é o tempo que dura. Então, pelo menos 2 vezes no ano seria interessante a gente estar fazendo o botox, tá? Então... Dói?
cheira, não dói, não sangra. E você pode voltar para casa como se nada tivesse acontecido, porque não fica marca, não fica inchado. Então, é um procedimento bem discreto. Quem vai começar com esse murro começa fazendo botox. Tá, o dia. O desembargador já está marcando em futuros, né? Agora não, né, desembargador? Então, fugir desses estereótipos é muito importante, gente. O lábio, aquela história do lábio, né? Já está todo mundo atirando o lábio, porque já ficou tão, né, estereotipado, né? Aquele rosto com a sobrancelha afiada, o lábio grande, né? O nariz muito pequeno, muito fino, aquela mulher com a mandíbula marcada, parecida de homem. Então, isso vai criando um estereótipo e vai caindo de moda. Tudo que é demais, né, vai saindo da moda e você vai começando a se arrepender, né? Meu Deus, eu podia não ter feito isso, né? Então, sempre quando você for iniciar, tentar ter esse bom senso também. Os cuidados diários, tá? Não dispense o cuidado diário. Não pense assim, não, vou lá no consultório da doutora Eva vai me ver uma vez no ano, ela vai resolver. Não. Diariamente você também tem que fazer a sua parte em casa. Não existe nenhum procedimento milagroso que a gente vai fazer que não exija que você tenha manutenção em casa também. Né? E isso é importante, especialmente para a gente que é mãe, aquele momento de você relaxar, de você ficar ali sozinha, passa seu creme, se olha no espelho, né? Aquele momento que nem sempre a gente tem, na maioria das vezes a gente vai fazer na correria mesmo, mas eu sempre falo, não deixe de fazer. Eu brinco para os meus pacientes, vamos fazer armadilhas para vocês não esquecerem de usar os produtos. Então, botam dentro da bolsa, botam sabonete no banheiro, botam no outro, botam no trabalho, para que a gente crie essas armadilhas, né, e oportunize realmente a forma de a gente estar fazendo isso em casa. Porque eu sei que às vezes é corrida, a gente fala aqui, né, parece que é tudo muito simples, mas não é. Na maioria das vezes a gente vai fazer isso na correria, dentro do carro, enfim. Mas não deixar de fazer. E sempre, gente, com bastante segurança e cuidado. Então, procure realmente profissionais que são habilitados para fazer esse tipo de procedimento, que lhe ofereçam, né, essa segurança de que você está precisando e todo esse cuidado. E é isso, gente. O que eu trouxe para vocês é só uma explanação rápida para que vocês, a partir de agora, comecem a cuidar da sua pele de uma forma mais consciente, de uma forma mais responsável, sabendo que é um órgão e sabendo que ela precisa de todo cuidado, respeito e carinho. Tá bom? Obrigada, gente. Nesse